Olá, é um prazer estar aqui novamente. O primeiro programa foi um sucesso, agradecemos as diversas formas de comunicação, os e-mails, as mensagens pelo Facebook. Hoje é um dia triste para o movimento de mulheres, né? Nós tivemos no Rio de Janeiro o assassinato da Mirela Franco, a vereadora do PSOL, que foi assassinada com 9 tiros. É uma mulher do movimento negro, ativista e um símbolo de resistência. E também ontem, em Taboão da Serra, nós tivemos um feminicídio. Uma mulher foi assassinada pelo marido, ele atirou na sua própria filha e depois cometeu suicídio. Então, é necessário a gente repensar, né, a questão da violência contra a mulher. E a gente tem que conversar muito sobre isso. E para falar sobre o assunto, hoje eu trouxe 2 delegadas experientes que estão no enfrentamento, que são parceiras nas políticas públicas. A doutora Renata, de Diadema, seja bem-vinda. Obrigada. A doutora Aparecida, que é a delegada da mulher de Taboão da Serra. Como eu falei no programa anterior, eu sou gestora de políticas públicas do município de Taboão da Serra. Sejam bem-vindas e eu gostaria que vocês falassem um pouquinho de vocês. Eu sou delegada titular da Delegacia da Mulher de Diadema. Eu sou coordenadora do Núcleo Especial Criminal e coordenadora idealizadora do programa Homem Sim Consciente também, que falaremos um pouquinho depois. E sempre palestrando e tentando levar mais informação possível para o público feminino. Perfeito. Doutora? Eu sou delegada de polícia, titular da Delegacia da Mulher de Taboão da Serra e também coordenadora, junto com a doutora Sueli Amoedo, do programa idealizado pela doutora Renata, mas implantado aqui em Taboão da Serra, o programa Homem Sim Consciente também. E estamos sempre aí palestrando e falando sobre as formas de combater a violência doméstica e as questões relacionadas ao movimento feminista. Porque existe uma forma de pensar que a gente tem que tratar e conversar somente com a mulher vítima de violência, e não. A necessidade hoje, a gente entende que os homens também têm que vir para esse diálogo. E falar com esses homens que são autores de violência é muito importante para a gente conseguir romper esse ciclo de violência. Doutora Renata, deixa eu te fazer uma pergunta com relação à sua atuação mesmo. Os casos de mulheres vítimas de violência que chegam na delegacia, elas trazem a questão do uso do álcool e drogas. Você concorda com isso? Que o álcool e drogas, eles acentuam essa violência? Sim, ele potencializa. O homem, pelas cobranças sociais, pelo meio em que ele vive, dependendo do local de trabalho, ele não suporta toda a pressão. E quando ele chega no seu domicílio, ele acredita que ele tem que ser o mais forte, ele tem que se impor, assim como ele é cobrado fora de casa. E ele não conseguindo administrar muito bem essa situação dentro do seu lar, a falta de diálogo também nas famílias, faz com que ele busque subterfúgios para encarar todo aquele sentimento ruim que ele tem. E a fuga, normalmente, é o álcool ou a droga. Também acontece de jogatina também. Só que ele não consegue deixar neutro esse sentimento, potencializa. Então, aquilo que ele estava sentindo, que queria esconder por intermédio do vício, ele potencializa. E essa potencialização acaba explodindo como uma forma de violência. E as vítimas são as pessoas mais frágeis que estão próximas a ele, que é a mulher e os filhos. Né? Então, potencializa e muito o problema da violência dentro do lar. Entendi. A gente tem que entender também que o uso do álcool e drogas é muito controverso, né? Há pesquisas que apontam que sim, que potencializam, há pesquisas que dizem que não. Então é uma coisa que a gente precisa estudar mais, né? Para chegar num consenso e detectar, né? Quais são realmente as causas de violência contra a mulher. Doutora Aparecida, me fala uma coisa. A mulher, quando chega na delegacia, ela chega muito fragilizada, ela chega humilhada, ela chega devastada. É comum a mulher assumir para si a culpa da violência que ela sofre? Infelizmente, sim. Infelizmente, a mulher acaba assumindo. Num primeiro momento, logo após um episódio de agressão física ou verbal, um episódio de ameaça, ela chega mais consciente que aquilo não é responsabilidade dela, que aquela conduta é do homem, não é dela. Ela quer registrar o boletim de ocorrência, ela quer pedir a medida protetiva, ela quer utilizar de todas as formas de se proteger desse homem. Mas, como eu disse, infelizmente, com
vai passando os dias, a mulher ela começa a repensar. E tem-se uma cultura, infelizmente nós vivemos num país machista, que a mulher começa a pensar, mas se eu não tivesse usado aquela saia, se eu não tivesse com aquele decote, se eu não tivesse chegado um pouco mais tarde, se eu não tivesse falado aquilo, e ela começa a tomar para si aquela culpa, que não é dela. Porque a mulher, na maioria das vezes, ela quer manter a família. Ela quer manter o núcleo familiar. Então é mais fácil ela assumir que a culpa foi dela, porque ela vai tentar reverter isso, mudar o seu modo de ser, do que perceber que aquilo é a conduta do agressor, que ele é quem foi agressivo. Então, infelizmente, a mulher, muitas das vezes, para manter a sua família, ela acaba assumindo a culpa, na esperança de que esse quadro mude. Porque ela fala, se eu mudar a minha conduta, ele não vai mais me agredir. E, infelizmente, isso não acontece, porque a conduta é do outro, não é dela, mas temos essa consciência da mulher sempre assumir para si a culpa. Então, eu acho que as duas podem me responder o que eu queria saber. Vocês acham que os grupos terapêuticos que são oferecidos nos equipamentos de proteção à mulher são importantes para esse fortalecimento e para que ela não assuma essa culpa para si e que ela veja o homem como o culpado da agressão? Foi ele que agrediu, né? Sim. Não, é extremamente importante. Ela precisa ser empoderada, ela precisa ser fortalecida emocionalmente. A mulher ela é criada para ser submissa ao homem, né? Então essa cultura ainda ela é reproduzida. Então as informações, né? O seu trabalho excelente, né? Trazendo essas mulheres mais próximo da realidade, faz com que elas percebam que não precisam passar por isso. Elas não precisam, elas não são o motivo dessa explosão de fúria desse homem. E ela precisa procurar os direitos dela, sim. E os mecanismos de fortalecimento nas redes de proteção, elas nos dão essa base para que consigamos trabalhar no caso dessas mulheres vítimas de violência ou de uma lesão, uma ameaça, uma ofensa. Elas sempre elas buscam mais a denúncia no momento da agressão física, né? Só que ela tem que perceber que na primeira fase do ciclo de violência, ela também tem que procurar ajuda. E ela só vai entender que ela está assim se tiver esses mecanismos auxiliando. Eu concordo plenamente. Eu acho que os grupos de proteção são importantíssimos, até porque você vai acompanhando ela e ver se ela tem outras demandas além da violência. Sim. Né? A questão do emprego, da educação, né? São situações que dentro desses organismos de proteção conseguem ser levantadas. Essa demanda além da violência, não é, doutora Aparecida? Sim, porque a mulher, quando ela sofre um episódio de violência, ela já está com a autoestima muito baixa. Então, esse trabalho da rede de enfrentamento à violência, que inclui principalmente o atendimento com psicólogos, como advogado, ela vai se sentir fortalecida. Quando a gente conseguir levantar um pouco a autoestima dessa mulher e, por meio da terapia, fazê-la entender que ela não é culpada, que aquilo aconteceu, que a conduta é do outro, ela vai se fortalecendo. Porque a mulher, ela não rompe o ciclo de violência sozinha. Ela precisa das políticas públicas, ela precisa de toda uma rede de atendimento, de enfrentamento. Porque, às vezes, ela tem um episódio de violência, mas ela não tem forças para sair desse relacionamento porque a autoestima está muito baixa ou porque ela se culpa. Então, trabalhando essa mulher na rede de atendimento, de enfrentamento, ela vai conseguir se fortalecer e sair do ciclo de violência, romper o ciclo de violência. Por isso que, lógico, a denúncia é importante, a delegacia é importante, mas a gente precisa empoderar a mulher, como disse a doutora Renata, deixar a mulher fortalecida para ela perceber que aquela conduta é do outro. Vai além, né? A ocorrência da violência vai além de um boletim, porque ela tem vida. Tudo com vida. Então não basta só a punição, mas também a consciência do que aconteceu, para que não seja reproduzido e para que ela não seja novamente vítima daquela situação. Então eu acho que nós chegamos a um consenso que a municipalidade ela é muito importante dentro desse rompimento do ciclo, né? Extremamente. Porque os técnicos colocados à disposição, no caso de Taboão, nós temos a coordenadoria. Onde não tem a coordenadoria, tem o CRAS, tem os CREAS que podem fazer esse trabalho com muito êxito, né? Sim, e algumas casas também, né, especializadas. Por exemplo, em Diadema nós temos a Casa Bete Lobo, temos em São Paulo, né, Helena de Gramont também. Então tem várias casas específicas para mulheres em situação de violência doméstica. Então é interessante que a mulher, que ela se identifique com uma situação que não é agradável para ela dentro do lar, ela não está entendendo, que procure esses serviços.
os mais próximos de si, né? É porque eu percebo que a mulher sozinha, Não consegue. ela não consegue perceber que ela está inserida dentro de um ciclo de violência, né? Às vezes a mulher, ela não consegue sequer identificar que ela está sendo vítima de uma violência. Porque nós Ela não consegue pensamos só em identificar. violência física. Exato. E aí nós temos uma outra demanda de violência também, né? Sim. Como é que vocês conseguem... Porque quando ela chega para fazer o boletim de ocorrência, ela vem com a violência física. Como é que vocês conseguem visualizar outros tipos de violência, outras formas de violência? Nós temos que entender o perfil familiar, né? Como foi o relacionamento desde o início, desde o namoro. Nós temos que ir identificando alguns pontos de onde os erros se iniciaram. Então, foi num ciúme. Ah, eu admiti o ciúme porque eu acreditava que era amor. Não, era possessão isso aí. Então, a gente vai desmistificando passo a passo do relacionamento até chegar naquela situação de agressão física, propriamente. Acredito que seja semelhante também com as vítimas da região daqui, né? Sim, sim. A Delegacia da Mulher, ela promove à mulher um atendimento especializado. Ela só não chega lá e contar, o meu marido me bateu. Não, nós precisamos entender quando isso começou, se ela tem filhos, como funciona essa vida dessa mulher, para saber em que ponto nós podemos ajudá-la. Então, aí ela às vezes menciona uma violência sexual. Ah, mas o meu marido, ele quer ter uma relação, eu não quis, mas tudo Sim. bem, ele é meu marido, ele tem direito. Então, minha às vezes, a obrigação. gente identifica um estupro Mas é dentro tudo de bem um mesmo? casamento. Então, a gente Não fala é bem, pra elas, né? não está bem. Se Sim. tivesse bem, ela não levaria essa demanda para a delegacia. Uma violência psicológica. Ah, o meu marido fala que eu sou gorda e todo dia... Isso é uma violência, isso vai minando a autoestima da mulher e ela não identifica que isso é um crime, porque ela acha que o marido dela simplesmente é assim. Então, às vezes, ela chega com uma denúncia de uma violência física, uma lesão corporal, e nós identificamos que ela é vítima também de outros crimes. Sim. E aí, a importância de levá-la para a rede de atendimento e fazer todo o trabalho com essa mulher. E acolher essa mulher de uma forma tranquila. Ela chega na delegacia como acreditando que é o último recurso que ela tem. Se ela não tiver um respaldo, ela vai continuar naquele ciclo de violência que muitas vezes chega a durar 10 anos, pelas estatísticas. E, então, ela tem que ser acolhida com forma humanizada, ela tem que acreditar que aquela equipe de policiais estão ali para dar o melhor respaldo possível, fazer uma oitiva dessa mulher sem questionar. Mas será que realmente ela foi violentada? Será que realmente ela foi ameaçada? Será que ela não fez alguma coisa? Não. Ela tem que ser ouvida ativamente. Tudo que ela disser tem que ser levado em consideração. É importante, né? Porque às vezes uma violência psicológica, ela traz muito mais danos para a mulher do que a violência física, né? Sim. Aí eu queria aproveitar o gancho agora da pergunta e questionar uma coisa. Como que vocês encaminham essa mulher vítima de violência, que vocês detectam que ela sofre violência psicológica, amoral, e quais são os mecanismos de proteção que as delegacias especializadas podem oferecer para essa mulher vítima de violência? Além das previstas na Lei Maria da Penha, que algumas pessoas têm algumas dúvidas, ela tem a medida protetiva, que ela se sentindo que o medo, o perigo dessa mulher é relativo de caso a caso. Então, ela tem que nos relatar o que realmente a faz temer para que possamos analisar e encaminhar para o judiciário. Deixando claro que não são as delegacias que concedem as medidas protetivas. Nós encaminhamos a solicitação de medida protetiva, então ela não consegue sair da delegacia já protegida. Há necessidade do crivo judicial, porque não houve a aprovação do projeto de lei para essa mudança. Então, ela tem a medida protetiva que ela pode socorrer, às vezes ela não precisa de medida protetiva, ela tem um local mais seguro para ir, um parente, né, um irmão, alguém que ela confie mais e que dê uma liberdade. Então, ela pode solicitar apenas o acompanhamento até o lar. Então, nós recomendamos que a mulher em situação de violência, ela não vá até a residência sozinha. Solicite apoio policial às delegacias da mulher, nós podemos dar esse respaldo para elas, acompanhar, retirar os pertences, documentos, as roupas, perfume, né? Porque mulher tudo vaidosa, né? Precisa do perfume, precisa do seu batom. E pegar essas coisas principais para poder levar para o seu local seguro, até discutir se ela vai voltar para o lar e ele vai sair, se vai fazer um divórcio ou não vai sair. E também as delegacias fazem o encaminhamento para a rede de proteção da região. Então, nós temos uma proximidade muito positiva, né, com os serviços do município, para que ela possa, num trabalho conjunto,
fazer com que essa mulher seja encaminhada, fortalecida, seja encaminhada para um psicólogo, para um médico, muitas vezes é necessário, um advogado, né? Todos esses serviços Então, são quando o ativados. homem fala para ela assim, eu quero que você saia de casa agora e não volte mais. Então, ela tem a legislação que a protege, né? A Lei Maria da Penha determina, então, que ela faça o boletim de ocorrência, que ela volte com a escolta para retirar os pertences, né? Sim, a princípio, sim. A princípio, nós temos que esclarecer que são os pertences pessoais, né? Isso, não os é bens mudança. que guarnecem a casa. Sim. Isso não pode acontecer, né? Sim. O último mapa da violência trouxe uma informação um pouco conflitante para nós, né? E algumas coisas para repensarmos a questão da mulher negra, né? Houve a Lei Maria da Penha, depois da implantação da Lei Maria da Penha, houve uma diminuição da morte de mulheres brancas em 10%. Em contrapartida, houve um aumento de 54% na morte de mulheres negras, né? E como é que as delegacias da mulher, como é que as delegacias especializadas podem fazer para a gente reduzir esse índice, que é altíssimo de 54%? Quais os mecanismos que a gente consegue utilizar para a gente tornar essa desigualdade menor? Informação. Informar essa mulher negra e pobre dos seus direitos. Infelizmente, a mulher negra e pobre, ela é mais vulnerável em todos os aspectos, não só em relação à violência doméstica, quanto ao emprego, quanto à educação, quanto a todas as oportunidades. Mas o ideal é levarmos informação, que ela não está sozinha, que ela tem a delegacia, que ela tem o judiciário, que ela tem toda a rede municipal de enfrentamento à violência. Porque às vezes essa informação não chega até a mulher, não chega até as camadas mais vulneráveis. Então é sempre divulgar os trabalhos especializados no atendimento à mulher que sofre violência doméstica. Demonstrar para ela, né, que ela também tem valor e que ela precisa se posicionar, não se colocar numa situação inferior. Se fortaleça, ergue a cabeça e vamos buscar os direitos. Tem os mesmos direitos que a mulher branca e ela tem todo o respaldo legal também. Eu acho que assim, falta até políticas públicas específicas para a população negra, né? Para a mulher negra, falta. né? Sim. E ela sofre mais mesmo, na questão até do emprego. A mulher já ganha menos. Sendo negra, ela ganha menos ainda, né? Então, acho que a gente precisa começar a repensar isso. Me fala uma coisa, com relação às mulheres trans e aos travestis, como é que é feito o atendimento para essa população dentro das delegacias especializadas? No caso de violência entre os casais, o boletim de ocorrência pode ser feito na delegacia da mulher, na especializada? É possível, sim. Pode ser feito. Terá o mesmo respaldo que a mulher do sexo feminino, né? A delegacia da mulher, ela tem como público o gênero feminino, né? Não há qualquer problema delas procurar a delegacia e ter o atendimento. Também tem as delegacias de intolerância, que funciona no DHPP, em São Paulo. Então, ela tem a opção de escolha, onde ela se sentir mais confortável para ter o atendimento. E se ela se sentir vulnerável, também será encaminhada para os centros de referências para poder ter o tratamento adequado. E por que elas procuram mais as delegacias da mulher para fazer esse tipo de denúncia? Vocês sabem me explicar? Elas se sentem mais confortáveis, né? Ela se sente mulher. Então, estando num ambiente onde tem mais mulheres do que homens, que tem um ambiente com menos... não seria brutalidade, mas o tipo de ocorrência que uma delegacia comum é muito diferente da delegacia da mulher. Né? O acolhimento é diferente. Né? A sensação é outra, né? Geralmente ela vai ser atendida por uma funcionária mulher, uma delegada mulher, uma escrivã mulher, uma investigadora mulher. Então ela se identifica mais. Ela sabe que ali é uma outra forma de acolhimento. Não que na outra delegacia não seja. Todos os policiais de todas as delegacias, eles estão capacitados para atender. Mas ela se identifica mais com uma outra mulher atendendo. Porque às vezes tem que relatar fatos muito íntimos. Sim. Que ela se sente melhor para uma outra mulher. Por isso a procura sempre nas delegacias da mulher. Então a escuta ela é extremamente necessária, né? Não somente no atendimento às mulheres trans, mas na mulher vítima de violência Sim. também, né? Sim. Que as delegacias genéricas ela não têm esse tempo para esse acolhimento, né? E como é que vocês conseguem humanizar o atendimento das DDMs que vocês coordenam?
sempre tentamos buscar uma conversa com a equipe, fortalecer os profissionais. Então, os escrivães, investigadores, agentes de telecomunicações, agentes policiais que trabalham conosco, eles também precisam de um respaldo, né, para conseguir fazer um trabalho tranquilo. Então, além das conversas, nós trazemos novos conhecimentos, novas teorias que estão em discussões, para que quando chega uma vítima, eles saibam como recepcioná-la. Então, não é simplesmente chegar e falar para o que você quer. Não, a mulher chega muito nervosa, muito estressada, ela não consegue falar. Há mulheres que demoram 2 dias para conseguir, que tem que ser monitorada até que ela consiga falar o que está acontecendo. Então, nós precisamos, num primeiro momento, acolher essa mulher, oferece uma água, oferece um café, deixa ela no tempo dela falar. E esse trabalhar, algumas pessoas acham meio que estranho para a polícia, mas não, esse é o nosso trabalho investigativo. Esse comportamento da mulher totalmente estressado, demonstrando uma subjugação, a vulnerabilidade, já nos traz elementos de que ela está num ciclo de violência e que ela precisa de um respaldo e uma investigação bem mais profunda do que aparenta. Então, o atendimento humanizado, ele contribui e muito também na investigação, não só na confiabilidade que a vítima passa a ter. Até porque uma fala fora do contexto do delegado, você sabe que ele é o pai dos seus filhos, você sabe que ele vai ter um BO nas costas, como eles usam, né? E isso já torna inviável fazer o boletim de ocorrência, porque ela logo pensa nos filhos, ela logo pensa na família e ela desiste ali, né? Então, acho que essa fala tem que ter um alinhamento muito grande com as causas da mulher, né? E dentro das delegacias genéricas, a gente não tem, infelizmente, né? Mas eu conheço o trabalho das duas, eu sei da competência e eu sei que vocês fazem essa humanização dentro das delegacias, mesmo com poucos recursos, que o cobertor é curto para todos, né? Então, aqui eu queria parabenizar vocês, dar os parabéns pelo trabalho que vocês fazem, que é excelência, reconhecido no estado de São Paulo, e essa questão de buscar políticas públicas para as mulheres que vocês também fazem, né? Porque não é só trabalhar no enfrentamento. E vocês têm um trabalho muito bonito com os homens autores de violência, que é o homem, sim, consciente também, que surgiu em Diadema, né, doutora? Isso, começou em Diadema, com esse questionamento de que a mulher sempre procurava registros do que estava acontecendo, uma ameaça, uma ofensa moral, só que ela não queria que ele soubesse, que o companheiro soubesse. Então, como enfrentar essa violência se ela não nos permite investigar? E começamos a estudar alguns mecanismos para verificar qual a possibilidade de também criar caminhos para que esse homem, independente de qualquer punição, saia desse ciclo de violência. As famílias que nós trabalhamos, nós estamos com criminosos, estamos com famílias doentes. E dentro dessa família doente, não adianta só ter política para as mulheres e para a criança e adolescente. Porque quem realmente está causando todo o problema naquele lar é o homem. Então, ele precisa a conscientização de quem é essa mulher, de quem são seus filhos, que eles são seus parceiros, que eles precisam ser respeitados. E a mãe, primas, mulheres da família também precisam desse respeito. Então, nós desenvolvemos esse trabalho que, independente de qualquer boletim de ocorrência, havendo um ciclo de violência, nós convidamos esse homem para participar. A princípio, eles sempre mostram muita resistência. Quando estávamos, antes de chegar no formato em que está agora, nós percebíamos que eles achavam que aquilo eram mecanismos para puni-lo. Querem produzir provas de forma indireta e não querem me ajudar. Mas, ao contrário, eles começaram a ver que era o contrário, que ali era um espaço para que eles refletissem. Em momento algum é dito para eles, você está errado, você não pode fazer assim. Não, eles são ouvidos e com as conversas que levamos, né, por família, questões médicas, questões de autoconhecimento, ele chega a essa conclusão de que o seu comportamento é inadequado. E o bacana é que eles chegam a um certo momento dos encontros em que eles se identificam, né? E começam a falar do outro.
Então, eles falam que está certo e está errado entre eles. Mas a pessoa que está intermediando essa conversa, ela apenas leva a informação e eles chegam à conclusão do correto e mudam a visão. E muitos ficam muito envergonhados em relação a isso, não fica? Sim, eles ficam. Porque, infelizmente, como eu já disse uns minutos antes, nós vivemos num país machista. Então, os homens, eles são criados desta forma. Infelizmente, muitos homens, eles são criados dentro de uma família que eles veem o pai agredindo a mãe. Então, eles acabam crescendo como se aquilo fizesse parte da rotina familiar, como se aquele comportamento fosse o adequado, fosse o normal. Então, quando nós levamos esses homens para dentro desses grupos reflexivos, nós não julgamos, não falamos sequer porque cada um está ali. Nenhum deles é exposto, cada um não sabe do outro. Mas conforme nós vamos trabalhando as questões de violência doméstica, do enfrentamento ao machismo, eles mesmos acabam falando, eu estou aqui porque eu fiz isso. Porque eles enxergam que aquele comportamento não é o adequado, que aquele comportamento estava errado. Embora ele tenha crescido achando que aquilo é natural, ele percebe que aquele comportamento não é natural. Muitos homens, além da violência física, causam para a mulher uma grande violência psicológica. E eles sequer percebem que aquele comportamento é danoso para a mulher. E no meio de todo o curso, porque é um curso multidisciplinar, né, como disse a doutora Renata, palestra com profissionais de várias áreas, eles percebem que, nossa, mas então eu estava agindo errado com a minha esposa e eu sequer tinha me dado conta. Então, a mudança de comportamento é de dentro para fora. Eles trazem, eles reconhecem e um acaba falando para o outro, eu estou aqui porque eu fiz isso, eu estou aqui porque eu fiz isso. Eles trazem para a gente porque estão ali, reconhecem que tem que ter uma mudança e admitem que essa mudança é necessária. Né? Nós tivemos, em Taboão da Serra, formamos nossa primeira turma, agora em fevereiro, e um deles até se colocou à disposição e foi num evento promovido aqui em Taboão da Serra pela doutora Sueli Amoedo, no Dia Internacional da Mulher. Ele foi lá e falou para mais de 200 pessoas sobre o curso, porque ele não teve vergonha de assumir que estava numa situação de violência, mas que hoje ele sabe que aquilo não vai se repetir mais na vida dele. Nós ficamos muito felizes dele ter ido para uma plateia tão grande falar sobre o curso, né? É uma mudança muito positiva, porque não adianta só trabalhar a mulher, né? Mesmo porque se a mulher quer ficar com o homem precisa mudar. No caso do Márcio, que ele foi lá fazer a apresentação, fazia 6 meses que ele não tinha contato com a filha. A filha dele é uma menininha de 1 ano e pouco, e ele não conseguia aproximação com a mulher. Aí, quando ele reconheceu que ele praticou violência e o dano que ele causou na mulher, foi quando eles conseguiram abrir um diálogo, né? E resolver essas questões. E aí ela começou a ceder e ele começou a ver a filha novamente. Me fala uma coisa, doutoras. Há uma mudança de comportamento desses homens que participam desses grupos reflexivos? Vocês notam que há essa mudança? Sim. Para mim é um pouco mais visível porque já tivemos diversas turmas formadas. Tem muita mudança. A primeira mudança está no aceite do convite. Então, ele não está ali porque ele foi condenado a participar de algo. Ele está ali porque ele quer mudar a sua visão de mundo, sua visão de família. Ele tenta, pelo menos, num primeiro momento. Então, a partir daí, ele já vai com o coração aberto para saber o que vai ser oferecido. E se pegarmos fotos do primeiro encontro e do último, até a aparência deles muda. Então, alguns chegam com odor de álcool, alguns chegam sujos, mas não porque, eu saí do trabalho e fui. De propósito, né? Porque ele é uma forma de resistência ao enfrentamento da violência. Só que, independente da forma, chegam agressivos, alguns falam, eu não fiz nada. O que eu tô fazendo aqui? Mas... Por que ela não está? Com agressividade. Eu falo, você não é violento, mas esse comportamento é o quê? Então, me explica, me define, porque eu não estou entendendo. Mas de uma forma descontraída, né? Num primeiro momento. E conforme vai passando as conversas, eles começam a perceber que houve falhas. No momento em que deveriam ter aprendido algo, houve falhas. E começam a falar dos pais, que os pais eram separados, ou que ele veio de um ciclo de violência, não teve orientação adequada. Ele não quer que os filhos passem pela mesma coisa que ele passou, mas ele não sabe administrar tudo isso. E como forma de bloqueio, ele usava da violência. E quando passa,
termina o programa, muito bacana. Num contato seguinte que a gente tem, a gente verifica que eles falam para nós, se não tivesse toda essa orientação, eu teria praticado violência novamente. E não precisa ser só em casais, porque ex-casais também, o homem também precisa participar. Por quê? Ele vai se relacionar de novo. E num novo relacionamento, ele vai reproduzir. Ele não sabe que ele está errando. Então, é muito produtivo. Nós temos menos de 1% de reincidência. E eles nos procuram, só que o engraçado é que a reincidência não é fazer efetivamente. Houve um desentendimento, então antes de acontecer uma ofensa, antes de acontecer uma ameaça, eles nos procuram. Procuram o grupo para que ele possa novamente ser orientado. Eu, como participo há muito tempo desses grupos reflexivos, né, o Tempo de Despertar, que é uma lei estadual hoje, começou em 2014 em Taboão, então a gente nota mesmo essa mudança de comportamento, né? A gente vê que eles procuram mudar. Sim. E eles querem ser escutados também, né? Querem. Porque o homem, ele não tem onde ser ouvido. Infelizmente, a rede de enfrentamento, ela é voltada bem mais para a mulher do que para o homem. Então, eles encontram nos cursos, né, principalmente no projeto Homem Sim Consciente também, uma oportunidade de falar. Ele é ouvido. Porque quando ele vai na delegacia prestar o seu depoimento, ele vai lá dizer sobre o crime, sobre o fato em si, porque aquilo ali é um inquérito policial que vai lá, vai ensejar uma ação penal. E nos cursos, no curso ele pode falar o que levou a ter aquele comportamento, justificar, que, como eu disse, muitas das vezes ele cresceu com aquele comportamento. Então, é o lugar dele se expressar. Então, eles entram com uma mentalidade e saem com outra mentalidade, porque eles puderam falar. Porque, infelizmente, são poucos os lugares que têm essa abertura pro homem hoje. Como disse a doutora Renata no começo, o homem, ele é muito cobrado. Ele tem que ser o provedor, ele tem que ser o exemplo, ele tem que ser o da família, ele tem que ser sempre o esteio. E ali, não, ele consegue ser parte de um grupo. Que é importantíssimo, né? Para romper o ciclo da violência também. Sim. Acabou. Agradecer vocês imensamente. Tinha muito para falar ainda. Mas acho que é importante a gente trazer essa ideia de como a delegacia funciona. Sim. Porque quando você fala em delegacias, as pessoas já falam, não vou. Eu não quero ir para a delegacia. Então, é bom a gente desconstruir também essa imagem que as pessoas têm dos atendimentos nas delegacias. Pelo menos em Taboão e Diadema, é excelente, é de maestria. Mas tem muitas delegacias que já estão mudando o perfil, estão passando por cursos na academia de polícia. Isso é importante. Sim. Isso é importante. Sim. Então, vamos agradecer. É um programa voltado para a mulher, para o empoderamento da mulher. E na próxima a gente está de volta, vamos trazer pessoas interessantes também, com temas atuais dentro da temática da mulher, né? Então, encerramos hoje. Foi um prazer estar aqui. Mandem suas perguntas, a gente responde na medida do possível. Pode mandar as perguntas machistas também, que a gente não liga. A gente é bom para aprender e desconstruir também. tvdasartes.com/no alto do salto. Queria agradecer a Rose Rocha, que cuida do meu cabelo, cuidadosa. Hoje eu acordei 6 da manhã para ela me arrumar. E também agradecer a clínica Cuidar-se. Entrem na página do Cuidar-se, dê um curtir, comentem e conheçam o trabalho da Cuidar-se. Obrigada, até uma próxima.